Jó, um homem que habitava na terra de Uz, destacava-se por sua vida justa e íntegra. Era um indivíduo abençoado, não apenas materialmente, mas também em termos de saúde e família. A história de Jó começa com uma visão de prosperidade e virtude em sua vida cotidiana. Na terra de Uz, uma região associada a uma certa prosperidade, Jó emergia como uma figura respeitável. Sua integridade e retidão eram amplamente reconhecidas pela comunidade ao seu redor. Ele não apenas seguia os caminhos de Deus, mas fazia isso com um coração sincero e devoto. As riquezas de Jó eram evidentes para todos. Seus rebanhos prosperavam, seus campos eram férteis, e sua casa transbordava com bênçãos. Jó era um homem próspero, mas sua riqueza não o tornava arrogante ou insensível aos outros. Pelo contrário, ele usava suas bênçãos para ajudar aqueles que estavam ao seu redor, demonstrando generosidade e compaixão. Além de suas posses materiais, Jó desfrutava de uma família grande e feliz. Tinha 7 filhos e 3 filhas, que eram fonte de grande alegria e orgulho para ele. A harmonia reinava em sua casa, e as festividades familiares eram momentos de celebração e união. O coração de Jó estava profundamente arraigado na adoração a Deus. Ele não apenas seguia rituais religiosos, mas sua fé transcendia para um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Suas ações diárias eram impregnadas de reverência a Deus, e sua vida era uma expressão contínua de gratidão pelas bênçãos recebidas. Jó, conhecido por sua integridade, era respeitado não apenas entre seus familiares, mas também na comunidade mais ampla de Uz. Sua reputação transcendia fronteiras, e sua influência positiva era sentida por todos que o conheciam. Era um líder natural, não por imposição, mas pela inspiração que emanava de sua vida. A saúde de Jó complementava suas outras bênçãos. Ele desfrutava de vigor e vitalidade, sendo um testemunho físico da prosperidade que acompanhava sua vida justa. Sua robustez não era apenas um sinal de bênção, mas também uma expressão de sua dedicação ao cuidado do corpo, um templo que honrava o Criador. Em meio a todas essas bênçãos, Jó permanecia humilde. Ele reconhecia que todas as dádivas vinham de Deus, e sua gratidão transbordava em louvor e adoração. Sua fé não era abalada pelas muitas bênçãos que recebia, mas, ao contrário, era fortalecida à medida que reconhecia a origem divina de sua prosperidade. Assim, a vida de Jó na terra de Uz era um testemunho vivo de como a retidão, a fé e a gratidão podiam convergir para criar uma existência plena de significado e propósito. Ele não era apenas um homem abençoado, mas um canal de bênçãos para todos ao seu redor. Nesta fase inicial da história de Jó, a narrativa brilha com a luz da prosperidade e virtude. No entanto, essa serenidade está prestes a ser testada de maneiras inimagináveis, desencadeando uma série de eventos que revelarão a verdadeira profundidade da fé e da devoção de Jó. Enquanto Jó desfrutava de sua vida próspera na terra de Uz, eventos transcendentais ocorriam nos domínios celestiais. O palco estava no céu, onde Deus e Satanás se envolveram em um diálogo cósmico que teria repercussões profundas na vida de Jó. Satanás, o acusador, apresentou-se diante de Deus em um momento em que os filhos de Deus se reuniam. Sua presença não era para prestar homenagem, mas para desafiar a integridade e a devoção dos seres humanos. Em particular, ele dirigiu seu olhar crítico para Jó, um homem que se destacava por sua retidão. Satanás, disse o Senhor, de onde vens? Satanás respondeu, indicando que havia vagado pela terra, observando a vida dos habitantes humanos. Deus, conhecendo a natureza de Satanás, indagou se ele havia notado seu servo Jó, um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. Então, Satanás lançou uma alegação ousada e desafiadora. Ele sugeriu que a devoção de Jó a Deus era superficial, movida apenas pelas bênçãos que recebia. Argumentou que, se todas as riquezas e prosperidade fossem retiradas, Jó amaldiçoaria Deus diretamente. O acusador insinuou que a verdadeira lealdade de Jó estava condicionada às dádivas que ele desfrutava. Deus, confiante na integridade de seu servo, aceitou o desafio,
mas com uma condição crucial: Satanás podia testar Jó, mas não podia tirar-lhe a vida. A permissão foi concedida, mas limitada. Essa restrição revela a soberania divina sobre as circunstâncias e a confiança de Deus na fidelidade inabalável de Jó. Então, começou o teste celestial. Num instante, a vida de Jó, que parecia tão segura e estável, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Satanás desencadeou uma série de eventos devastadores, desencadeando uma tempestade perfeita sobre a vida de Jó. Primeiro, as notícias chegaram de que os sábios e ousados saqueadores haviam levado o gado de Jó. Suas riquezas, um símbolo tangível de sua prosperidade, foram repentinamente dizimadas. Antes que Jó pudesse absorver o impacto dessa perda, uma segunda onda de notícias chegou, ainda mais desoladora. Um fogo divino caiu do céu, consumindo ovelhas e pastores, reduzindo a um monte de cinzas o restante do rebanho de Jó. Enquanto Jó estava tentando compreender a magnitude de sua aflição, outra notícia trágica irrompeu. Um grupo inimigo invadiu a casa de seu filho mais velho, onde estavam reunidos os seus filhos e filhas, e um vento impiedoso derrubou a casa, esmagando todos eles. A alegria que Jó encontrava em sua numerosa prole foi transformada em luto e desespero em questão de momentos. Em meio a essa sequência de tragédias, Jó enfrentou a dor e a perplexidade. Seus bens, seus filhos, tudo o que ele valorizava, fora arrancado de sua vida. A tempestade que se abateu sobre Jó era uma provação intensa, mas, notavelmente, a fé de Jó permanecia inabalada. Deus, nesse momento de angústia, estava ciente da provação que seu servo estava enfrentando. A dor de Jó ecoava no céu, e Deus observava atentamente a resposta de seu servo à adversidade. O desafio celestial desencadeou uma jornada emocional e espiritual para Jó, que teria implicações profundas na compreensão da fé, do sofrimento e da natureza divina. Diante do cenário desolador que se desenrolava em sua vida, Jó permaneceu firme em sua fé, desafiando as expectativas e resistindo à tentação de amaldiçoar a Deus. Sua resposta à adversidade revelou a profundidade de seu compromisso e a verdadeira natureza de sua devoção. A desolação de Jó era palpável. Ele se viu repentinamente despojado de suas posses, família e saúde, enfrentando uma avalanche de sofrimento inimaginável. No entanto, em meio à escuridão, Jó recusou-se a ceder à amargura ou a questionar a justiça divina. Sua reação transcendia as expectativas humanas, desafiando a compreensão convencional do sofrimento. Enquanto o lamento ecoava em sua casa destruída, Jó não dirigiu palavras de revolta a Deus. Em vez disso, ele se prostrou em humildade, reconhecendo a soberania divina em sua vida. Mesmo diante do aparente silêncio de Deus, Jó não permitiu que a angústia obscurecesse sua confiança na justiça e na bondade do Criador. A esposa de Jó, abalada pela tragédia, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e desistisse de sua fé. No entanto, Jó respondeu com sabedoria e determinação, rejeitando a proposta amarga. Ele não via a adversidade como um motivo para abandonar sua devoção, mas como uma oportunidade para buscar compreensão e consolação divina. Jó expressou sua fidelidade de maneira eloquente, afirmando: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essas palavras não eram apenas uma resignação resignada, mas uma declaração profunda de confiança e adoração. A recusa de Jó em amaldiçoar a Deus não era um simples ato de submissão, mas uma afirmação de sua fé inabalável. Ele reconheceu a transitoriedade da vida terrena, entendendo que a verdadeira riqueza residia em sua relação com Deus. Sua resposta desafiou a lógica convencional, revelando uma perspectiva espiritual que ultrapassava as circunstâncias adversas. Enquanto Jó enfrentava as profundezas do sofrimento, seus amigos vieram buscá-lo e se sentaram ao seu lado em silêncio por 7 dias, compartilhando sua dor. No entanto, à medida que a narrativa se desenrolava, seus amigos começaram a oferecer explicações simplistas para o sofrimento de Jó, sugerindo que ele devia ter cometido algum pecado para merecer tal aflição.
A resposta de Jó a essas acusações foi uma defesa apaixonada de sua inocência e uma demanda por respostas de Deus. Mesmo quando as palavras de consolo se transformaram em argumentos acusatórios, Jó permaneceu firme em sua integridade e fidelidade. Sua jornada espiritual não era apenas uma busca por respostas, mas uma demonstração de confiança e submissão, independentemente das circunstâncias aparentemente injustas. Na esteira da tumultuada tempestade que varreu a vida de Jó, uma fase crucial da narrativa emerge, trazendo consigo promessas de restauração e renovação. A história de Jó transcende o sofrimento e oferece uma visão poderosa sobre a redenção e a fidelidade divina, culminando em um capítulo de renascimento. A desolação que se abateu sobre Jó não era o capítulo final de sua jornada. Deus, que havia permitido que Satanás testasse a fé de Jó, não era apenas o Senhor das provações, mas também o arquiteto da restauração. Assim, inicia-se o processo de reconstrução na vida de Jó, simbolizando uma resposta divina ao sofrimento humano. A saúde restaurada. O primeiro ato de restauração divina foi direcionado à saúde de Jó. Ele, que havia sido afligido por uma enfermidade dolorosa, viu seu corpo ser curado e renovado. Cada ferida, cada aflição, foi substituída por uma saúde vibrante e robusta. Jó, que uma vez experimentara a fragilidade do corpo humano, agora testemunhava o poder restaurador de Deus. Essa renovação física não era apenas uma cura superficial, era um símbolo de renascimento e renovação espiritual. A saúde restaurada de Jó não só aliviou suas dores físicas, mas também trouxe uma nova vitalidade a seu espírito, fortalecendo sua disposição para enfrentar os desafios vindouros. A restituição material. O segundo ato de restauração divina foi direcionado às riquezas de Jó. Os rebanhos, as propriedades e as bênçãos materiais que haviam sido perdidos foram multiplicados em dobro. Jó, que havia experimentado a perda abrupta de seus recursos, agora testemunhava a abundância divina que transbordava em sua vida. Essa restituição material não era simplesmente uma reposição do que fora perdido, era uma demonstração da generosidade divina que ultrapassava as expectativas. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas multiplicou suas bênçãos, demonstrando que a provação não era o fim da história, mas uma transição para um capítulo de abundância. A bênção familiar. Além da restauração material, Deus abençoou Jó com uma nova família. 7 filhos e 3 filhas, tão numerosos quanto os filhos que ele havia perdido, trouxeram alegria e riso de volta à casa de Jó. Essa bênção familiar não era apenas uma substituição, mas uma confirmação do ciclo da vida e da promessa de que o futuro seria repleto de esperança e prosperidade. Essa nova família não era uma mera repetição da anterior, era uma celebração da continuidade da vida e das bênçãos divinas. As novas gerações que surgiram na casa de Jó não apenas preenchiam o vazio deixado pela tragédia, mas também simbolizavam a capacidade de Deus de criar beleza a partir da desolação. O reconhecimento da soberania divina. Ao contemplar a magnitude da restauração divina, Jó não podia deixar de se prostrar em humildade e reconhecimento diante da soberania de Deus. Sua experiência não apenas renovou suas bênçãos, mas também transformou sua compreensão de quem Deus é. Jó agora via além das circunstâncias, reconhecendo a transcendência divina e a capacidade de Deus de transformar a dor em alegria, a perda em ganho. O reconhecimento da soberania divina não diminuiu a intensidade das provações que Jó enfrentou, mas iluminou o caminho para uma compreensão mais profunda da graça e da misericórdia de Deus. Jó, que havia experimentado a mão disciplinadora de Deus, agora testemunhava o toque restaurador do Criador, compreendendo que a jornada espiritual muitas vezes inclui o vale da sombra da morte, mas também se estende até os verdes pastos da restauração divina. A redenção do sofrimento. A história de Jó não apenas revela a restauração divina, mas também oferece uma visão penetrante sobre a redenção do sofrimento. A provação, que poderia ter sido vista como um castigo divino, transformou-se em um meio pelo qual a fé de Jó foi refinada e sua compreensão de Deus aprofundada. O sofrimento de Jó não foi em vão, foi um catalisador para uma experiência mais profunda com o divino.
sua jornada não apenas restaurou o que fora perdido, mas também revelou a beleza da perseverança, a preciosidade da fé inabalável e a realidade de que o sofrimento pode ser um terreno fértil para o crescimento espiritual. Assim, a restauração de Jó não foi apenas uma devolução do que fora tirado, mas uma transformação integral de sua vida. Sua fé, testada nas profundezas da aflição, emergiu como ouro refinado pelo fogo, evidenciando que o amor e a fidelidade de Deus permeiam todas as estações da jornada humana. O capítulo final da história de Jó não apenas encerra uma narrativa de sofrimento, mas abre as portas para um novo começo, onde a redenção transcende a tragédia e a restauração supera a perda.